Olá, bom dia, meus caros irmãos e irmãs. Feliz terça-feira para você. Feliz terça-feira para sua família. Hoje, dia 28 de janeiro, nós vamos rezar, nós vamos estar em sintonia nesse dia, vamos querer meditar, deixar que a palavra de Deus nos direcione com o Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos de 31 até 35. Chegaram a mãe de Jesus e os seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. E então lhe disseram: "A tua mãe e os teus irmãos estão lá fora à tua procura." E ele respondeu: "Quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos?" E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: "Aqui estão minha mãe e os meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã, minha mãe." Caros irmãos e irmãs, nesta terça-feira nós temos esse evangelho sobre a família de Jesus. Quem que constitui a família de Jesus? Depois do julgamento do tribunal de Jerusalém, o trecho que ouvimos e refletimos no Evangelho de ontem, na segunda-feira. Agora, nós temos aqui o julgamento dos seus, os conterrâneos, os parentes, que dizem que Jesus está louco, as coisas que ele anda fazendo, andando de um lado para o outro, tendo seguidores, isso é loucura. Uma leitura superficial do Evangelho de hoje provavelmente causaria surpresa e, por que não dizer, um impacto negativo. Porque é estranho ver Jesus refutar sua própria mãe. Quem é minha mãe? Palavras duras se não fosse sua resposta à própria pergunta. Porque logo a seguir, quando ele diz quem é minha mãe, quem é meu irmão, ele conclui essa pergunta. Ele dá continuidade. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã, minha mãe. Quem, como Maria na Anunciação, é capaz de dizer: "Eis a serva do Senhor, faça-se em mim como você me diz", lá do Evangelho de Lucas. Esse é irmão, irmã de Jesus. Todos quantos rodeiam Jesus, ainda que simples curiosos, na época de Jesus, tinha muito curioso que ia atrás de Jesus. Podem ser discípulos hesitantes, ou então apóstolos que, de certa maneira, ainda têm dificuldade em compreender. Também são mãe e irmãos de Jesus. Na verdade, isso é muito importante. Pode ficar uma visão negativa das coisas. Pelo contrário, na verdade, Jesus não está desprezando em absoluto sua mãe, seus irmãos, ou seja, a sua família. Mas ele insiste nas novas relações que nascem do fato de se tornar discípulo dele. E veja, isso acontece conosco na prática. Pensa a sua família. Se não fosse a comunidade cristã católica, certamente, quantos de nós não teríamos a oportunidade de nos conhecermos, de nos encontrarmos cada domingo ali na comunidade Santo Antônio e juntos rezarmos. Jesus está exatamente dizendo isso, que não é desprezo pela sua família sanguínea, mas Jesus está insistindo exatamente nessas novas relações, que acontece pelo fato de nós nos tornarmos discípulos, de nós sermos batizados como cristãos católicos. Portanto, no fundo, o que Jesus está refletindo é que o parentesco, ele não traz privilégio nenhum. O importante é ser discípulo, ser discípula, cumprir a vontade de Deus. É a gente assumir o nosso batismo e caminhar com Jesus. Assim, Jesus ele afirma que na medida em que nós nos tornamos discípulos,
nós vamos ter a mesma dignidade que a sua mãe e os seus familiares. Tudo se relativiza diante das exigências do reino e do seguimento. É muito interessante, aqui só mais a título de curiosidade, aproveitar também essa oportunidade, é muito importante a gente notar que em hebraico, a cultura que caracteriza o contexto dessa narrativa, desse texto que ouvimos agora, existe uma só palavra para designar tanto os irmãos quanto os primos, que é ach. Portanto, quando o Evangelho diz que os irmãos de Jesus o procuravam, significa que são os membros da sua família, provavelmente filhos dos irmãos de Maria ou de José. Ou seja, essa perspectiva dos irmãos é uma família, a gente diria assim, ampliada. Seria como que pensar nós, a nossa família, os nossos parentes, nossos tios, nossos primos. Quer dizer, essa é a família mais alargada que compõe a família. Com essa meditação, conclua a reflexão desta terça-feira. Eu desejo para você novamente toda a paz, todo o bem, como sempre, pedindo que Santo Antônio proteja, cuide, abençoe a cada um de vocês. Que ele acolha todos os pedidos que você leva aos pés, às mãos, ao coração de Santo Antônio. Nós vamos nos encontrar novamente amanhã, neste mesmo horário. Paz e bem para você.